Natal de 1642. Em meados do século XVII, nasce Isaac Newton, o indivíduo que, em meio aos tormentos políticos sociais característicos da época, revolucionou e ampliou o horizonte de pensamentos científicos para o que presenciamos na contemporaneidade. Suas descobertas são diretamente responsáveis pelos avanços matemáticos que, por sua vez, foram de suma importância na incrementação tecnológica atual. São descobertas como o teorema do binômio, tangentes, gravidade, cálculo diferencial e integral, o estudo da decomposição das cores e as leis de Newton que tornaram famoso esse importante personagem histórico. Hoje, especificamente, iremos estudar mais a fundo a gravidade e suas consequências. Newton precisava fazer cálculos dificílimos para chegar a outra brilhante descoberta. Tudo ia de vento em popa, mas a vida... A vida, essa sim, é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, sentado debaixo de uma árvore, resolvendo complicadas equações, uma maçã cai em sua cabeça, deixando-o terrivelmente atordoado. Se isso acontecesse com você, o que você diria? Prefiro uma banana. Claro, essa árvore tá toda podre. Ronaldo! Ahá! Vou comer essa maçã! Ha! Nossa! O que será que fez a maçã cair? E qual seria a sua resposta para essa pergunta? Deve ter sido o vento ou o passarinho. Deve ter sido um terremoto. Ronaldo! Brilha muito no Corinthians! Ela foi atraída pela Terra por uma força que ainda ninguém conhece. Mas depois que eu tiver feito toneladas e toneladas de cálculos pensados à beça e ter estudado a órbita e a movimentação dos planetas, terei presenteado a humanidade como uma das maiores descobertas de como tudo no universo é atraído por tudo mais. Isaac Newton foi influenciado por várias personalidades. Podemos até dizer que ele não teria feito tantas descobertas sem os pensamentos anteriores de pessoas como Aristóteles, Aristarco, Copérnico, Tycho Brahe, Galileu, Descartes e Kepler. Esses três últimos são nossos conhecidos na física, história e química. Isaac Newton nasceu à 00:20 do Natal de 1642, no solar de Woolsthorpe, perto de Grantham, Lincolnshire, na Inglaterra. Seu pai, também de nome Isaac Newton, morreu 2 meses antes de seu nascimento. Segundo o médico, Newton teria pouquíssimas chances de sobreviver, já que nascera prematuro. Aos 3 anos de idade, sua mãe casou-se com um pastor e deixou-o com sua avó. Com esse cenário, Newton sentia-se menosprezado e passava o tempo pensando em coisas como sombras e relógios de sol. Aos 10 anos de idade, com a morte do pastor, sua mãe voltou com 3 filhos e um belo dinheiro no bolso. Sem saber o que fazer com aquele filho esquisito, mandou-o para uma escola de gramática e o abandonou. Lá, ele foi acolhido pelo Sr. Clark, seu tutor, que o instruiu durante toda a sua vida acadêmica. Como Newton não gostava de gramática, muito menos de gramática grega, aprendida na época, ele focava seus pensamentos na matemática e deixava de lado as outras matérias. Juntando tudo isso, temos uma criança esquisita, que não fala com ninguém, vai mal na escola e que não tem a mãe e o pai por perto. Prato cheio para a zoação dos seus coleguinhas. Até que um dia, um pequeno incidente mudou a sua vida. Um malfeitor de uma figa, não tão malfeitor assim, deu um chute que mudou a vida de Newton, acertando-o em cheio. Sentindo-se oprimido, Newton decidiu que, a partir daquele instante, seria melhor do que todos em tudo. Então, ele estudou muito e entrou na faculdade. Para entrar lá, todos precisavam ser seguidores fiéis da igreja, o que Newton definitivamente não era. Na verdade, ele contestava os valores da instituição em si, que dizia várias coisas que não existiam na Bíblia.
Por este motivo, Newton a leu durante toda a vida, para saber se Deus realmente existia. Como ele era alvo de zoações de seus coleguinhas, Newton tinha baixa estima elevada. Quando ele inventava novas fórmulas ou descobria alguma coisa, ele simplesmente anotava num caderninho e não falava com ninguém. Mais tarde, isso iria gerar problemas para ele. Algum tempo depois de ter entrado na faculdade, a Europa foi abalada pela famosa peste negra, ou peste bubônica. Como todos sabemos, ou deveríamos saber, ela matou quase 1/3 da população da Europa. Sendo assim, a faculdade de Cambridge, onde estava nosso dedicado Isaac, fechou as portas, obrigando-o a ficar em casa, estudando. Foi nessa época que ele teve seu maior avanço nas pesquisas que fazia. Newton tinha um inimigo mortal. Seu nome era Robert Hooke, também cientista. Hooke sempre criticava Newton, dizendo que isso ou aquilo estava errado, ou que ele próprio havia descoberto aquilo antes. Algumas vezes, isso era verdade, mas como Newton não publicava suas descobertas... Só a título de curiosidade, há boatos que dizem que Newton era homossexual e que teria morrido virgem. Se é verdade, ninguém sabe, mas vamos concordar. Eita, sujeitinho estranho esse, hein? Vamos agora falar das principais descobertas feitas por Newton.